Olá, estamos começando a nossa live de hoje. A grande questão hoje do dia, no meio dessa embaralhada política da questão do coronavírus, é o que a CNN Brasil acabou divulgando através do repórter Caio Junqueira de Brasília, a conversa que sem querer ele pegou, porque ele tinha ligado para o ministro para obter informações e o ministro devia estar no outro celular conversando com o Onyx Lorenzoni, entre Osmar Trevas, e o Onyx Lorenzoni, que estavam atacando violentamente o ministro da Saúde, o Mandetta, e discutindo questões que como tirá-lo do governo, né? A questão que se colocava para os dois não é a crise do coronavírus, o significado em número de mortos, a terrível, o significado econômico disso tudo, a tragédia, pouco relevante. Para eles o que interessa é a questão do Rio Grande do Sul, ou seja, um deles, o Trevas, pretende, segundo dizem, ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. E o outro supõe-se que deve ser candidato na mesma chapa do Trevas, mas ao Senado. Então, para eles, a questão toda hoje que está ocorrendo no Brasil é pouco relevante. O que interessa é ter no Ministério da Saúde alguém de confiança deles que possa ter, primeiro, a projeção que numa situação de crise tem um ministro da Saúde. E segundo, presumo eu, são todos os recursos, as relações que estão estabelecidos entre o Ministério da Saúde, fornecedores, governo do Estado, prefeituras, questões internacionais, tudo que passa por ali. Eles querem ter um poder para o seu projeto pessoal, do Trevas, do Osmar Trevas e desse Onyx Lorenzoni. É isso. O resto pouco importa. E isso mostra bem como é que essa elite política, especialmente essa malta, essa caterva que cerca o Jair Bolsonaro, com o qual ele se dá muito bem. Com essa caterva, ele se sente bem. O que ele não gosta, por exemplo, é do ministro Mandetta por ter um foco científico, acadêmico, olhando as pesquisas, vendo o que está ocorrendo no mundo, sempre estando vinculados ao Conselho Federal de Medicina, afinal não vai escolher qualquer terapia frente a uma circunstância tão grave que o mundo vive e que o mundo desconhece a questão do coronavírus. Porém, é desses que ele gosta, do Trevas, do Lorenzoni e daquelas outras pessoas que colocam em risco hoje, inclusive, a segurança de 210 milhões de habitantes. E por quê? É evidente que as grandes cidades brasileiras, o isolamento social quase que acabou. Em São Paulo, por exemplo, estima o governo do estado, a informação dada hoje, que na cidade de São Paulo, 49% das pessoas continuam no isolamento e os 51% não. Em outros lugares a situação é muito pior, ou seja, tudo que foi ganho até agora vai ser perdido, porque todos sabem, nós já repetimos tantas vezes, mas essa malta e essa caterva que está aí no Brasil finge que não sabe, é que não há remédio contra o coronavírus e nem vacina. Sendo assim, o único meio de impedir a circulação de vírus é através do isolamento. Só por aí, não há nenhum outro meio. E tudo que foi feito até agora está sendo perdido, porque a tendência é justamente, e hoje na entrevista dos auxiliares do ministro Mandetta, que provavelmente a situação mais difícil vai ser no final de abril e no início de maio. E o número de mortes por dia tem aumentado, mas vai aumentar numa velocidade muito maior, tendo em vista a irresponsabilidade fomentada pelo psicopata que ocupa o Palácio do Planalto, o senhor Bolsonaro, e toda a caterva que o cerca, que estimula esse tipo de comportamento por parte agora de governadores. Vide o Romeu Zema, patético Romeu Zema, dizem que o governador do Distrito Federal também fará mudança em relação a isso. E a tendência qual será? A extensão da epidemia no tempo, a extensão em número de contaminados, a extensão no número de óbitos e é reflexo direto na questão econômica. As consultorias, a do Itaú, por exemplo, diz que pode ser que em 2020 a recessão será a maior da história do Brasil republicano, menos 6%. E se você estender essa crise econômica ao longo de todo o ano de 2021 vai estar contaminado, evidentemente, economicamente falando, e teremos provavelmente uma recessão muito próxima que teremos em 2020. E aí como é que o país vai conviver com duas recessões tão violentas em 2 anos consecutivos? Ou seja, nós estaremos próximos a uma comoção social. Daí a necessidade de responsabilidade das autoridades em relação a essa questão. E quem não é responsável? O ignorante, o incapaz, o preguiçoso do psicopata. Para o psicopata, ele quer o caos, porque ele só pensa numa coisa:
coisa, 2022, para o seu projeto pessoal de poder, que ele nem tem projeto político, ele é de uma incapacidade intelectual. Nós vimos ontem que ele mal conseguia ler o discurso, ele tem dificuldade de leitura. É aquele aluno do antigo curso primário que era reprovado nas aulas de leitura. É ele, né? Ele só pensa em 22. E esses dois também, o Trevas e o Onyx, também pensando em 22 no Rio Grande do Sul. Mas a grande questão é o 2020, hoje, aqui, abril, né? No Brasil, o que nós vamos fazer? E as notícias são extremamente preocupantes. Nos estados que a situação é mais complicada, é São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, no Amazonas, no Distrito Federal, né, geram muita preocupação nesses estados, né, a situação que está aí, o que poderá ocorrer, né. O Amazonas, por exemplo, diz que os leitos de UTI já estão quase todos ocupados. Então, e na medida em que você quebra com o isolamento social, tudo que for ganho vai ser perdido. Vai ser perdido. E aí nós teremos, portanto, uma pressão maior sobre os hospitais. E os casos mais graves não terão espaço na UTI. É isso que está sendo repetido há semanas e semanas. Mas o irresponsável que governa o Brasil não está nem aí em relação a essa questão. Sendo assim, é condição fundamental aqueles que pensam o contrário a isso, e nesse canal nós temos esse espaço sistemático, né, de não só mostrar que isso é um absurdo, mas você ter propostas que impeçam isso. Qual que se contrapõe a isso? E aí precisa ter as forças políticas no Congresso Nacional, nos governos estaduais, na sociedade civil, que façam com que os donos do poder acordem, porque eles estão jogando o Brasil na pior crise da história do Brasil republicano, sanitária e econômica, né? Uma delas é a necessidade da ajuda econômica rápida, não é falar, mas é disponibilizar os recursos aos micro, pequenos e médios empresários. Os recursos não só para a folha de pagamentos, como para capital de giro. E a questão que afeta também os micro, pequenos e médios é a questão dos taxas, tributos e impostos. Alguns de esfera municipal, outro estadual, outro federal. Como é que você vai pagar se você não entrou dinheiro? Então, portanto, isso tem que ser discutido. E aí eles não têm, o que é fundamental, entidades representativas. Boa parte delas são todas pelegas, são entidades empresariais traidoras, né? Outro lado da moeda, e os milhões e milhões de brasileiros que não têm formalização no mercado de trabalho, começaram a receber de forma muito lenta ajuda por parte do governo federal. Precisa ser muito mais rápido. E precisa também ter a participação dos sindicatos, das centrais sindicais, que até agora, salvo engano, eu também não vi. Então é fundamental a participação da sociedade. Tem exemplos belíssimos no campo de doação, de participação, de envolvimento, mas tem questões que precisam destravar. Por exemplo, ontem o ministro Mandetta falou sobre a importação de equipamentos e que não vem os equipamentos da China, não vão vir, porque foram atravessados por compra de outros países. E aí deve-se, claro, a ação irresponsável do filho do presidente da República, o Eduardo Bananinha, ao ministro das Relações Exteriores, o Beato Salu, e os ataques sucessivos à China, o Weintraub, o incapaz, o incompetente, os ataques violentos à China, aquilo que evidentemente o governo chinês sabe, mas que essa caterva que cerca o Bolsonaro espalha a ideia de que é uma conspiração. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, o Mandetta, e dessa conspiração participaria também o Caiado, olha, e a Tereza Cristina junto com o Partido Comunista Chinês. Veja quão doentia é a mente do Bolsonaro. E tudo isso cria problemas internacionais para o Brasil. O Brasil acaba ficando isolado. Sendo assim, politizar a crise que nós vemos é o pior caminho, é um caminho criminoso. E é o caminho que o Bolsonaro está levando ao Brasil. Portanto, se ele faz um crime, ele é criminoso, evidentemente, porque ele coloca em risco a saúde de milhões de brasileiros. E coloca em risco a nossa economia de tal forma que nós teremos uma maior pancada da história, já tivemos várias, hein? Maior pancada da história econômica republicana. É questão indispensável, portanto, uma sacudida de sanidade nesse governo, antes que seja tarde demais. E insisto, antes que seja tarde demais. Nós temos insistido nisso nos nossos encontros. A epidemia e as questões econômicas têm de ser tratadas como questões de Estado e não como disputa eleitoral de 2022. Se isso não for feito, tudo indica, e o caminho é esse, que nós teremos uma grande tragédia no Brasil. Milhares de óbitos, né? Teremos uma recessão econômica mais grave da história do Brasil republicano e perderemos não só esse ano como o próximo. E olha lá, que nesse caminho podemos chegar até a um caos social, uma convulsão social. Só faltava essa. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, não se inscreveu, sugiro que eu faça. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Nos encontramos amanhã.
Até!